Glória a Deus. Que bom é poder a gente ter esse momento durante esse mês de reflexão sobre, eu não diria sobre tratados teológicos, não chamaria isso de tratados teológicos, mas também não diria que são doutrinas e ensinamentos de homens, não são filosofias humanas. Nós estamos, na verdade, refletindo esse mês acerca da obra de Deus em Cristo sobre as nossas vidas. Então, quando você olha e observa alguns marcos da fé em meio a um tempo negro na história da humanidade em que foi escondido, foi aprisionado da humanidade o Evangelho da salvação, e você vê homens então buscando a Deus e resgatando essas verdades para que as pessoas pudessem verdadeiramente conhecer a Deus, sem as quais seria impossível. E nós agora, sendo frutos dessas verdades que ao longo da história, pelo menos ao longo desses 500 anos, tem se perpetuado e tem sido transmitida de homens para homens, nós chegamos no momento de dizer assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque se o Senhor não nos ensinasse a importância e não nos fizesse compreender a beleza de saber o que somente a fé pode ser o mediador entre Deus e os homens, que somente as palavras de Deus é a única regra que pode conduzir a nossa vida e é a autoridade suprema sobre a nossa vida, de saber que todos esses marcos que foram colocados aqui são como colunas que sustentam a nossa existência, sabe? Eu olho para esses marcos que foram levantados, essas bandeiras que foram proclamadas e defendidas, e digo assim: elas são colunas que dão razão à existência da nossa vida. E nós iremos hoje, dando continuidade a essa série de mensagens em comemoração aos 500 anos da Reforma, meditar sobre a graça de Deus e entender que somente a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, é que pode nos salvar. Não depende de quem quer ou de quem corre, não depende do esforço do nosso braço, nem dos nossos méritos, não depende da nossa capacidade de fazer o bem. Somente a graça de Deus, a bondade de Deus é que pode nos alcançar. E o meu desejo dessa noite é tentar tornar isso o mais real possível para as nossas vidas. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2. Mesmo texto que nós lemos no boletim de hoje. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus,
Nós vamos falar, Senhor, de algo que as palavras não conseguem expressar quando comparadas com a obra salvadora que a Tua graça opera em nós. Da mesma forma, Senhor, que se torna até distante o experimentar dessa graça em nossa vida e o falar dessa graça, eu te peço que nessa noite o Senhor diminua essa distância e pela Tua bondade e misericórdia faça-nos experimentar na nossa vida nessa noite o toque, o renovo dessa graça, e que ainda assim ela alcance aqueles que precisam ser alcançados, que ela transforme aqueles que precisam ser transformados e regenere aqueles, Senhor, que necessitam de nascer de novo. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Abre os céus e brada do alto do Teu trono, derrama graça sobre nós e ilumina o nosso entendimento para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gente, dentro do seminário, quando, não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar um seminário, esse assunto aqui é o que nós temos de mais controverso. Se você quer um assunto polêmico, dá pano para a manga, que você passa 4 anos, 5 anos dentro do seminário debatendo, é esse aqui. Dá até intriga. Mas, quando nós falamos de graça, e quando nós pensamos somente a graça, nos dias atuais, geralmente vem a ideia da eleição e da predestinação. Porém, quando você vai puxar na história o debate sobre a graça de Deus, o foco não está no fato de Deus ter predestinado e elegido alguns, eleito alguns para a salvação. O fato está exatamente numa outra perspectiva do debate, que é a capacidade do homem, com seu livre-arbítrio, de escolher ou não, de ele conseguir ou não se chegar a Deus, de conseguir ou não, por meio da sua liberdade de escolha, se fazer justo diante de Deus. Essa é a base do debate. Assim foi com Agostinho e Pelágio, lá no 4º século. Assim também, posteriormente, foi com Calvino, ou melhor, com os discípulos de Calvino e com Armínio, que foram outros que debateram ao longo da história, inclusive, que faz parte da reforma da igreja. Assim foi com Lutero e Erasmo de Roterdã, que também debateram sobre essa questão. Foi essa, talvez tenha sido essa, a gota d'água para a reforma protestante. Porque até então, e é interessante que esse conceito dos méritos das obras, ele inclusive estava enraizado na mente judaica. Mas até então, depois do advento de Cristo, da obra de Cristo, do ministério de Jesus na terra, do ministério dos apóstolos, a graça de Deus sempre foi anunciada como o único caminho ou a única forma pela qual Deus ia operar a salvação na vida do homem, sem a qual é impossível se chegar a Deus. Porém, ao longo da história, e não muito tempo depois da morte dos apóstolos, 3 séculos depois, começa a ser infiltrado dentro da igreja o pensamento e a ideia, inclusive filosófica, de que o homem era capaz de se chegar a Deus pela sua livre vontade. O entendimento era tal de que o homem poderia, pelas suas obras, chegar diante de Deus e ser considerado justo. E é sobre isso que Paulo está debatendo com a igreja de Éfeso. É mais ou menos aquele conceito que a gente tem desde criança e vai ser ensinado pelos nossos pais, que diz assim: menino, faça coisa boa, porque no final Deus vai pesar o que você fez de bom e o que você fez de ruim. O que der mais pesado na balança vai ser a sua sorte. Eu acho que ninguém nunca processou assim, né? Rapaz, então eu vou fazer as coisas boas, porque no final, pelo menos a balança da bondade, se ela der maior, eu vou entrar no céu. Se não der, aí eu estou perdido. Só que essa ideia, esse conceito popular, ele não se sustenta, ele não é válido, ele não é bíblico. E eu vou explicar para você por quê. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tudo isso aqui, a graça de Deus,
a necessidade da graça de Deus, ele tem que ter uma base. E a base para que a graça aconteça é o pecado. A base para que exista graça, e é por isso que Paulo no versículo 4 ele vai dizer: mas Deus sendo rico em misericórdia, graça, ela só existe quando existe uma situação de confronto e afronta, quando existe um descumprimento de lei, quando existe uma quebra das regras. Misericórdia, ela não existe para uma pessoa que pratica a justiça e que faz o que é reto. Não existe misericórdia para aquela pessoa, porque não é necessário. A misericórdia, ela só existe num contexto em que uma pessoa está num estado miserável de culpa e de erro, de forma que ele é indesculpável do seu erro, e não há outra coisa senão condená-lo. Mas ao invés de condená-lo, ele é então absolvido. Misericórdia. Mas quando é que nós nos colocamos nessa situação? Quando foi na história que nós fomos colocados nessa situação, e por quê? Qual a causa? É isso que é interessante. Foi lá no Éden. Foi lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, e por isso que hoje existe o mal, por isso que você experimenta o mal, por isso que a gente sofre por causa da influência do mal no mundo. Foi lá no Éden, quando houve a desobediência, que houve a queda, que houve então a necessidade da graça de Deus em ser misericordiosa conosco, por causa da nossa situação. Mas eu quero agora abrir a mente de vocês para algumas questões extremamente importantes que o texto vai nos ensinar. Primeira coisa, graça, ela precisa de um agente mau para agir com misericórdia. O mal precisa ter sido ativado. Só que só existe o mal por conta de duas coisas. O mal só é possível por conta de dois fatores e que dizem respeito a nós. Primeiro fator, vontade, livre escolha. Se a gente não pode escolher entre o bem e o mal, se eu só tenho a opção do bem, logo não existe o mal. Então, se eu não puder escolher, então nada vai ser mal. Correto? Estão me entendendo? E a segunda questão, que está interligado com a capacidade de escolha, chama-se lei. Eu só posso escolher o mal se alguém disser isso é bom, isso é mal. Escolha o bom. Se você desobedecer e não escolher o bom, você vai sofrer as consequências do mal. E foi isso que aconteceu. Deus colocou diante do homem lá no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, e digo: olha, tem todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida eterna. Coma de todas, se alimente de todas, mas nessa não tocareis nem comereis dela, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. O homem tinha a opção, o chamado livre-arbítrio, para escolher comer ou não? Tinha. O homem poderia comer ou não. Aí se você estivesse lá, você poderia dizer: rapaz, comigo eu não desobedeceria, porque eu sou obediente. Não. Depois de Jesus Cristo, o homem mais perfeito que pisou nessa terra, antes da queda, foi Adão. Não tinha pecado nenhum. Se a gente estivesse lá, a gente ia comer a árvore todinha. Então eu tenho um contexto em que existe a vontade do homem e existe a lei de Deus. E o descumprimento da lei de Deus pela vontade do homem, pela decisão e atitude do homem, é que trouxe todo esse estado caótico em que nós nos encontramos hoje, que se chama-se de queda. A grande questão que vai surgir e que vai trazer esses grandes debates que houve ao longo da história é se essa vontade hoje, esse livre-arbítrio, ele permanece ou não. E aí deixa eu corrigir, se assim eu posso dizer, ou esclarecer para você. Quando o homem desobedece a Deus, que cai no pecado, ele não perde o livre-arbítrio.
Agostinho não disse isso. Pelo contrário, Agostinho disse que o homem ainda permanece livre para escolher. Calvino não disse isso. Pelo contrário, diz que o homem escolhe de boa vontade o que é mal. De forma que a gente tem que entender a diferença entre a liberdade humana e a autonomia humana. O debate ele existe não em torno do fato de um homem ter capacidade ou não de escolher, porque o próprio Deus vai dizer ao homem: põe diante de ti, depois da queda, vai dizer a Israel: ouve Israel, o teu Deus, hoje eu ponho diante de ti o bem e o mal, escolhe pois o bem. O problema não está no fato do homem ter ou não livre-arbítrio, porque tem. O problema está no fato do que condiciona esse livre-arbítrio, o que condiciona essas escolhas. Aí é onde mora o problema. Aí é onde reside o problema. A desobediência do homem e o pecado do homem foi tão grave que tornou o livre-arbítrio escravo do pecado. Embora nós tenhamos a liberdade de escolher, a nossa vontade agora é escravizada, ou foi escravizada para escolher o que era mal. É exatamente aí, nessa nuance, em que a gente diz que a nossa natureza pecaminosa nos impede de voltar para Deus, ou de fazer o bem, porque a vontade está totalmente afetada, de forma que eu escolho fazer o mal de bom grado. Deixa-me provar isso a você. Paulo vai dizer, e aqui fica como lição de casa, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que a ira de Deus se manifesta dos céus contra todo pecado e injustiça. Porque do que Deus se pode conhecer foi manifesto pelos seus atributos invisíveis. Ou seja, a criação revela a existência de Deus. Mas por conta da dureza do coração do homem em obstruir essa verdade pela injustiça das suas vãs filosofias e pensamentos, Deus então entregou o homem à sua disposição dura de coração, ou à sua vontade de coração, à sua vontade carnal de escolher o mal. É como se Deus chegasse e dissesse assim: olha, eu estou com um cão aqui, esse cachorro quer correr, e eu vou o quê? Liberar a corda. E o que esse cachorro vai fazer é o quê? Correr ainda mais. É como se eu estivesse botando uma coleira em porcos, e os porcos querendo ir para a pocilga, e eu estou segurando ele pela coleira. Se eu soltar a coleira desses porcos, para onde eles vão? Para uma lamaçal ainda maior. É exatamente quando disse: Deus os entregou às suas vaidades. E a prova de que a depravação do homem e a vontade do homem é escolher pela sua livre escolha só o que é mal, e é por isso que a sua vontade está escravizada pelo pecado, que a humanidade ela vai de mal a pior. E Paulo vai então mostrar isso lá em Romanos, e vai dizer que ao invés de glorificarem a Deus como Criador, colocaram no lugar de Deus imagens de animais, de homens, e adoraram a criatura no lugar do Criador. Ou seja, um degrau muito grande de depravação moral. A primeira coisa que você tem que entender, para começar a medir o grau de depravação moral que a humanidade está, que você está ou você esteve, é quando existe um Deus no seu coração que não é o verdadeiro e único Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Ele deu vida a gente quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque andávamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo as filosofias desse mundo, segundo o príncipe do ar, da potestade do ar. Quem é? Satanás. E por que ele chama Satanás de príncipe aqui? Porque ele rege sobre a vida dos filhos da desobediência. Mas há um outro detalhe. Paulo vai chegar e vai dizer: olha, esse é um grau muito grande, quando o homem ele troca a adoração a Deus e adora a criatura no lugar do Criador.
Mas existe um grau ainda maior de depravação. Que grau maior de depravação é esse, Ricardo? É quando esse homem chega a um estado de trocar a ordem natural das coisas. Um homem se inflama contra outro homem, e uma mulher se inflama contra outra mulher, trocando a ordem natural das coisas. O que Paulo está dizendo é que a prova cabal da degradação moral do coração do homem é que, se Deus não travar, não impedir, o homem vai chegar a um estado de degradação tão grande que o ápice é esse que nós estamos vivendo. Tem uma professora universitária, estava até conversando com o Joel sobre isso. Ela não é cristã, ela é ateísta. Mas ela fez um estudo ao longo da história e comprovou que todas as vezes que a sociedade chega ao ápice da sua degradação é quando ela começa a mudar a ordem natural das coisas. E o nível de homossexualidade dentro da sociedade toma conta de tal forma que generaliza tudo. E isso acontecia nos tempos de Paulo. Para você ter uma ideia, o imperador Adriano era homossexual. Paulo estava olhando para a sociedade e dizendo: vocês chegaram a um estado de corrupção tão grande que é impossível que vocês possam, pelas pernas de vocês, voltar-se para Deus. Essa é a questão. É impossível que vocês possam voltar para Deus. E é interessante que durante esses debates que houve ao longo da história, um certo homem chamado Pelágio, ele vai afirmar que o homem é capaz, por meio do seu próprio esforço, de poder alcançar tudo o que se requer dele na moralidade, na religião. Ele vai dizer o seguinte: se Deus disse que era para a gente não pecar, é porque a gente tem condições de não pecar. Se Deus disse que era para a gente obedecer, é porque a gente tem condições, pelo nosso esforço, de não obedecer. Ou de obedecer, perdão. Se Deus disse que era para a gente fazer o bem, é porque a gente tem condições próprias, sozinhos, de fazer o bem. E aí o que é que ele faz? Ele torna o homem o quê? Autônomo. E esse é o problema. Torna o homem o quê? Independente de Deus. Eu não preciso de Deus para fazer aquilo que Deus me diz que é necessário ser feito. Quando eu não entendo o grau de degradação que nós nos encontramos, eu nunca vou poder entender o grau ou a grandeza dessa graça que Deus está anunciando. Jamais eu vou conseguir compreender. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se um homem, num grau de degradação desse, fizesse uma simples, ou pelo menos uma simples reflexão, dizer assim: não, eu vou me voltar para Deus e eu vou querer a Deus, era possível se chegar a Deus? Vocês acham que sim ou não? Não. É impossível voltar-se para Deus num grau de degradação dessa. E aí você vai fazer a seguinte reflexão: lembre-se do tempo em que você não conhecia Deus. E quantas vezes você desejou de todo o coração ser considerado justo diante de Deus? Quantas vezes você desejou realmente e amou a Deus? Não existe um ser humano sequer que ame a Deus sem que Deus tenha o amado primeiro. É impossível voltar-se para Deus. É impossível chegar-se a Deus. Nós somos livres, sim, com a questão do livre-arbítrio. Temos livre-arbítrio, sim, porém esse livre-arbítrio é escravo do pecado. De forma que todo o mal que eu faço, faço de bom grado. Vou trazer um exemplo bem chocante que eu vi um dia desse. Eu tenho um grupo no WhatsApp dos ex-colegas do Exército, no tempo que eu era do Exército. E um deles depois saiu do Exército, não no tempo do Exército, mas depois que saiu ele se tornou homossexual. Contraiu AIDS, é intrigado do pai. E um dia desse, acho que mês passado, foi o aniversário dele, e o pai mandou um áudio para ele. O pai dele é crente,
repreendendo o comportamento dele, mas dizendo que amava. E ele pegou, jogou esse áudio no grupo, e as palavras dele foi: eu odeio esse homem, agora que eu vou ser gay mesmo, agora que eu vou fazer por onde ser mais gay. Gente, uma pessoa dessa é capaz de chegar sozinha pela sua vontade e pelas suas forças e dizer: não, hoje eu não vou ser mais gay, hoje eu não vou mais desobedecer a Deus, hoje eu vou me reconciliar e perdoar os meus pais e voltar para a casa dos meus pais, hoje eu vou voltar para Deus. Não é impossível. É impossível se voltar para Deus. E é exatamente isso que Agostinho vai rebater de Pelágio. Agostinho não vai dizer que a vontade não existe. Ele diz assim: há sempre dentro de nós um livre-arbítrio, mas ele não é sempre bom, porque ou ele é livre da justiça quando serve ao pecado, e então é mau, ou ele é livre do pecado quando serve à justiça, e então é bom. A questão não é se eu tenho capacidade de escolha, a questão é quem acorrenta ou quem domina essa escolha, quem influencia, quem tendenciona essa escolha. Se o livre-arbítrio não tivesse permanecido no homem, o homem não seria culpado pelas suas escolhas. Aí entra a grande questão: Deus é soberano sim, permanece soberano sim, e o homem totalmente responsável pelas suas escolhas. Por quê? Porque quem escolhe é o homem. Quando Deus confronta Caim, ele diz a Caim assim: Caim, preste atenção numa coisa, velho. Eis que o pecado jaz à porta, mas compete a você dominá-lo. De quem é a obrigação de dominar os maus pensamentos, os maus intentos, as más ações? É nossa. A grande questão é se nós temos capacidade para lidar com isso sozinho ou não. E aqui é onde entra a graça. Sozinho nós não temos capacidade alguma. Por quê? Paulo vai dizer no texto que nós estávamos semi-mortos, doentes, debilitados, quase vivos. Não. Ele traz a imagem da incapacidade total, a imagem do morto. Nós estávamos mortos. A ação do pecado foi tão grave dentro da nossa vida, dentro da natureza humana, que ela matou a capacidade humana de se voltar para Deus, de forma que ela é tão violenta e agressiva em determinar e influenciar as nossas escolhas que nós só escolhemos o mal. É isso que Agostinho vai dizer, e é isso que Paulo está tentando dizer. Mas o texto continua, versículo 4. Mas Deus o que, gente? Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amor de Deus, que é demonstrado pela sua misericórdia em nos perdoar por conta da afronta que nós fizemos a Ele, não é fruto daquilo que Ele olhou em nós, daquilo que Ele viu na nossa vida. É fruto de uma disposição dEle em nos amar, e ponto final. A causa do amor de Deus em nos amar é a vontade dEle, e ponto final. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns ao longo da história chegaram a afirmar que Deus viu, anteviu, previu que nós aceitaríamos Ele. E por causa disso, então, Ele derrama o seu amor. Então, aonde está a base do amor de Deus? Na minha fé. E não nele. O que Paulo está dizendo é exatamente o contrário. Paulo está dizendo que Deus nos amou quando nós estávamos como? Versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu
vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando Deus, em consideração, foi em nosso estado deplorável de pecado. Estávamos no estado mais deplorável de pecado, mortos. A única coisa que Ele viu na gente foi o quê? Morte. A gente cheirava mal para Deus. Éramos como cadáveres fedorentos, em decomposição. E assim é a natureza humana, assim é o homem longe de Deus. Assim é o homem quando se afasta de Deus e quando anda longe de Deus. Ele está fedendo. A vida dele causa náuseas diante de Deus. A grande questão que a gente tem que responder é o que Jesus ensinou lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que é que Jesus liberta? A nossa escravidão, ou a escravidão da nossa vontade, presa no pecado. Mas quem é que liberta? Sou eu. A minha força, a minha intelectualidade. Os grandes pensadores iluministas morreram todos à língua. Nietzsche morreu louco. Sartre, Karl Marx, todos à língua. David Hume morreu, passou a madrugada gemendo, pedindo perdão a Deus. Um dos maiores ateus que essa humanidade já produziu e que escreveu um dos maiores tratados que levou várias pessoas à incredulidade na existência de Deus. Eu digo que eu peguei um discípulo de Hume na universidade, no mestrado em filosofia, numa cadeira sobre a existência de Deus, e o embate era feroz, porque eles tentavam provar por A mais B que Deus não existia. E eu quero dizer a você que a única coisa que pode mudar a vida de uma pessoa é a graça de Deus agindo de forma misericordiosa sobre a nossa vida, porque quando o Filho do Homem liberta, nada pode manter ele preso. É por isso que não é uma obra do homem, é por isso que não pode ser frutos das mãos humanas, é por isso que não depende de mim, não nasce em mim, não reside em mim, não está no homem a causa dessa salvação, não pode. Aí você vai me perguntar, mas Ricardo, o homem ainda não tem vontade? Tem, mas a vontade do homem está presa. Mas o homem não tem fé? Tem. Se você parar para prestar atenção, quando Paulo está dizendo que os homens trocaram, ao invés de adorarem o Criador, adoraram a criatura, ele está dizendo o quê? Estão exercendo a fé em homens, em coisas, em animais, em criaturas. A pergunta que a gente tem que fazer é se aquela fé que eles estão exercendo era capaz de levá-los de volta para Deus. E eu digo a você que não. Sabe por quê? Porque para uma vontade ser aceita por Deus, ela precisa ser perfeitamente produzida por Ele. Deus não aceita nada produzido pelas mãos humanas, se primeiro não for tratado por Ele. Quando no Antigo Testamento tentou-se construir um local para a morada de Deus, Deus disse o quê? Eu não habito em local feito por mãos humanas. Quando você vai ler nas Escrituras, a palavra de Deus vai dizer que todas as nossas obras diante de Deus são como trapos de imundície. Ninguém pode se achegar a Deus sem que Deus se achegue a Ele. E é isso que Paulo vai continuar dizendo, versículo 6 até o versículo 8. E juntamente com Ele fez o quê? Nos ressuscitou. Você já ressuscitou, gente? Mas fez mais, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está no céu. Quando você chega em casa, você pega o elevador celestial e senta lá no trono da glória de Deus, na presença do Altíssimo. Não. E por que esses verbos estão no passado?
você entenda uma coisa: aquilo que Deus fez, ninguém pode desfazer. Aquilo que Deus começou, vai até o fim. A obra da graça de Deus é indestrutível. A obra da graça de Deus é eterna. Deus não vai parar no meio do caminho. Eu paro o projeto no meio do caminho, você para o projeto no meio do caminho. Se a obra da graça de Deus dependesse de mim para dar continuidade a ela, ou de você, pararia no meio do caminho. O que o texto está dizendo é que aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você, quando eu e você com Ele morremos, continuou. Por quê? Porque o que Deus faz, faz perfeito, faz completo e faz para sempre. Por isso que Paulo vai chegar maravilhado lá em Romanos e vai dizer: o que é que pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor? Perseguição, angústia, fome, nudez, perigo, espada. Nem as forças do presente, nem do passado, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus derramado em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, igreja? Amém. Não sei se vocês dizem misericórdia, né? Então nós temos que entender isso, que a obra do Filho libertar é uma obra perfeita e eterna. Não é uma obra que fica no meio do caminho. A segunda coisa que a gente vai aprender então é que eu não sou tão bom o suficiente diante de Deus para chegar diante dele com minhas obras e dizer: Senhor, pesa na balança, bota aí que eu acreditei mais positivo que negativo e me bota para os céus, né? Ou então me faz reencarnar até que eu vá bater feche a balança da vida positiva. Não, é impossível. A segunda coisa que é impossível é você afirmar que depois que Deus fez a obra, ela agora depende de você. Ainda que nós venhamos a caminhar e termos a obrigação, agora que a nossa vontade é livre para sermos santos e escolher o que é bom, temos a obrigação de caminharmos em santidade. A continuação, a conclusão dessa obra é obra santa. É como diz o corinho: é obra santa, ninguém detém. Essa obra ainda é obra de Deus. Deus não só fez aquele primeiro momento em que libertou você e você diz: agora, Senhor, eu te conheço. Não, Ele continua fazendo hoje, Nazareno, na sua vida e na minha vida. Ele permanece operando hoje na nossa vida, até que eu e você esteja sentado no trono da glória, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se a graça somente é possível por causa da total incapacidade humana de se voltar para Deus, a graça somente é capaz de assistir aqueles homens que estão numa condição de morte, para trazê-los à regeneração e trazê-los à vida, e produzir neles uma fé pela qual nós precisamos para receber a salvação. Vamos ver aqui, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, o propósito de Deus ter feito ou ter agido com misericórdia e graça na nossa vida é para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, estampar nos murais do universo a suprema riqueza da sua graça em nos salvando. Certo? Mas versículo 8, presta atenção aqui comigo. Porque pela graça vocês são o quê? Somos o quê? Salvos. Mediante o quê? A fé. Isto não vem de vós. É dom de quem? Deus. O que é dom de Deus? A graça ou a fé? Alguns vão chegar e dizer: o dom de Deus aqui é a graça, a fé do homem. A graça está disponível, então basta o homem buscá-la, porque o homem nasce com fé.
Ele não nasce com fé, ele não crê em animal, ele não crê em outros homens, ele não crê na ciência, então ele nasce com fé. E quando diz que quando o Romano vai dizer que colocou a criatura no lugar do Criador para adorar, aquilo ali é fé, é credo. É isso que Paulo está dizendo? Pela construção gramatical aqui, isso não vem de vós, é a salvação, que é composta por graça e fé. A fé necessária para receber a graça de Deus é também um dom de Deus. Não, Ricardo, é um dom do homem. Deus colocou fé no homem. Até os incrédulos têm fé? Tem. Quantas pessoas você vê aí numa romaria, numa procissão, adorando vários outros homens e várias outras coisas? Várias pessoas. Aquilo é o que? É fé. Só que o fato de nascermos com um gênio moral e espiritual, de forma que todas as culturas, em todas as épocas, em todos os tempos, buscou adorar alguma coisa, e isso não é privilégio só da cultura ocidental. O fato de nascermos com esse chip de adorador, de buscar alguma coisa para exercermos fé nela, não significa dizer que aquela capacidade do homem ali, ela é suficiente para receber a graça de Deus. Não. A obra tem que ser toda de Deus. Por que a obra tem que ser toda de Deus? Para que seja perfeita. A fé tem que vir e ser operada por Deus de forma que ela seja perfeita também, porque não adianta você ter a perfeição da graça se a fé não for perfeita. Aí imaginou, ora eu creio em Deus, ora eu não creio em Deus, ora eu creio em Deus, ora eu não creio em Deus. Então ora eu estou salvo, ora eu não estou salvo, ora eu estou salvo, ora eu não estou salvo. Aí imaginou a confusão que era esse negócio, um desespero, você para acordar e dizer, rapaz, será que eu estou salvo hoje? Eu acordei tão meio jururu, meio, como diz Juliana, maracajá. Aí amanhã eu acordo todo animado, confiando em Deus, e assim, hoje eu estou salvo. Então hoje eu posso morrer. Amanhã eu acordo desanimado, e diz assim, rapaz, será que eu perdi a salvação? Não! Tanto a bênção, o favor de nos perdoar vem de Deus, como o ato de crer naquilo que Ele fez vem dele também. Porque nós estávamos o quê? Mortos. Por isso que Paulo vai dizer que não vem de obras, versículo 9, para que ninguém o quê? Roube a glória de Deus. A fé, ou autoproclamar a fé como uma obra do homem, é também roubar a glória de Deus. Eu creio em Deus porque eu tenho fé, porque eu criei, porque eu quis acreditar, eu aceitei Jesus porque eu quis aceitar Jesus, ainda assim que seja da sua vontade, você aceita Ele, mas quem operou o crer primeiro foi Deus. Se Deus não tivesse operado o crer na gente, nós não acreditaríamos nunca. O que foi que os judeus disseram? Dá-nos um sinal e nós creremos em você. Mas Jesus disse, esse tempo todo eu estive aqui, operei milagre, parei o vento, acalmei o mar, ressuscitei um defunto, curei paralíticos, expulsei demônios, fiz cego ver, coxo andar. E vocês ainda estão me pedindo sinal? Para dizer que vão crer? Não, gente. A graça de Deus ela é recebida por meio da fé que Deus opera em nós. E ela não é fruto de obra humana em ponto algum. Ela é obra de Deus. Aí onde é que vem a questão? Então não sou eu que creio, é Deus que crê. Não, é você que crê. Mas a restauração ou a operação da fé no seu coração, a costura da fé no seu coração, é Deus quem faz. É Deus quem faz. Sem ela é impossível receber a graça de Deus. Por quê?
Porque de outra forma era buscar a justiça de Deus por meio das minhas obras, por meio dos meus métodos. Senhor, eu fui bom, eu fui justo, eu fui honesto, eu sou íntegro, marido da sua mulher, dedicado à minha família, sou honesto nos meus negócios, nunca roubei, nunca matei, nem dei na minha mulher, nem na Maria da Penha eu passei por perto. Isso não te torna justo diante de Deus. Ainda te torna pecador, miserável, morto em delitos e pecados, que colocou você no trono do seu coração e adora e idolatra você mesmo. Só a graça de Deus, por meio da fé que Ele opera em nós, é que pode nos levar à obediência ao próprio Deus. Preste atenção numa coisa, eu quero, para a gente finalizar com isso aqui. A ordem disso, como é, Ricardo? Como é o problema aí? Aqui foi o problema onde Calvino e Armínio, eles acabaram seguindo caminhos opostos. O problema aqui é que muitos vão dizer que primeiro eu utilizo a minha fé para então nascer de novo, ser regenerado, e aí sim receber a graça. Certo? Porém, Jesus vai dizer, lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, ele está conversando com Nicodemos. Nicodemos era o mestre da lei, era talvez até um sacerdote da época, conhecia muito bem a palavra de Deus, era um homem temente a Deus. E ele chega para Jesus e pergunta: mestre, Rabi, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí Jesus vai responder para ele: é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Ele disse: Senhor, é impossível. Como é que eu vou voltar pela segunda vez para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus traz a seguinte resposta à dúvida dele: o Espírito sopra aonde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido de Deus. Ele antes diz que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. O que é que Jesus responde com isso? Se Deus não soprar novamente em vida, primeiro, ou seja, se Deus não trouxer o que está morto à vida primeiro, aquilo que está morto não pode responder com fé. Então, primeiro Jesus faz a gente nascer de novo. Ou seja, tomar a consciência real e verdadeira da existência de Deus a partir de uma comunicação dessa verdade feita por Ele em mim, da qual me faz nascer. Estava morto para Deus. E aí eu digo: eu creio nessa verdade que foi comunicada no meu coração. Não é a verdade que é colocada nas placas de igreja, é a verdade que o próprio Deus, por meio do seu Espírito, comunica ao nosso coração, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica ao meu Espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é a prova cabal da ação de Deus em nossa vida. Por isso eu chamo a sua atenção: não passe a vida toda na igreja achando que está salvo, que vai para o céu, pensando que porque está vindo para cá vai para o céu. Você só vai para o céu se o Espírito soprar em você e você nascer de novo. E quem faz isso é quem? É o Deus da glória. É Ele que sopra. Por isso que Jesus disse: ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, a vontade de Deus, ela é livre. Ela não depende do que vem em você, nem do que está em você, nem de se você vai ou não responder com fé. Ela é livre. Ricardo, agora complicou. E como é que é agora que eu faço? Como é que eu faço para ir para o céu? Eu vou para o inferno mesmo depois dessa? Se Deus não quiser. Aí eu tenho uma boa notícia para lhe dizer. Se você está aqui hoje, é porque Deus providenciou para você estar aqui hoje. Se Deus providenciou para você estar aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Ninguém está ouvindo isso aqui à toa.
Essa palavra não é uma palavra que vai chegar para o seu coração e vai dizer assim, não, é mais uma palavra bonita, com uma erudição legal, com uma construção lógica. Não. O que Deus está falando nessa noite é: arrependei-vos e crede, pois é chegado o reino dos céus. Deixa eu fechar, versículo 10. Pois somos o quê? Feitura dele. O que é isso? Semelhança dele. Onde é que está isso? E Deus formou o homem do pó da terra e fez o homem o quê? A sua imagem e semelhança. Quando o homem pecou, ele teve essa imagem e semelhança profundamente afetada. É tanto que o seu comportamento moral é totalmente diferente do comportamento moral de Deus, hoje, depois da queda. Só que agora o que Deus está fazendo em Cristo? Restaurando aquela imagem corrompida, a imagem de Deus em nós. Pois somos feitura dele, criados em quem? Em Cristo Jesus. Agora para quê? Boas obras. O que é boas obras? Escolha em fazer o que é certo. Ação moral, livre vontade, livre arbítrio de fazer o que é bom e o que é certo. Agora nós somos capacitados a fazer o que é certo. Deus agora nos capacitou a fazermos o que é bom. E é esse caminho agora que a gente vai buscar todos os dias. Por isso se chama um processo de santificação. As quais Deus o quê? De antemão preparou para que andássemos nela. Desde quando? Desde a eternidade. Porque o propósito de Deus nunca foi que o homem caísse e se afastasse dele. O propósito de Deus sempre foi para que andasse nas boas obras. Porém, ao cair e se afastar dele, o plano de misericórdia e a ação graciosa de Deus entrou em ação. De forma que Deus não foi pego de surpresa porque o homem pecou. Nem isso fugiu do plano de Deus, nem a graça foi um plano B.